Livro do profeta maior, Isaías, capítulo 43. Quantos acharam? Digo amém. Amém. A epígrafe divisória do capítulo vai dizer: só Deus resgata Israel. Verso 1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Verso 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Podem se acomodar. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada muito rico, que vai fazer a gente pensar no cuidado de Deus para com os seus filhos, com o cuidado de Deus para com a sua criatura. Mas antes de entrar no teor do texto que acabamos de ler, deixa eu falar em poucos segundos a vocês sobre a estrutura do livro a qual nós estamos se reportando. Nós estamos diante de um livro que é considerado na divisória do Antigo Testamento como um dos livros dos profetas maiores. Se formos olhar a Bíblia Sagrada, a parte dos livros proféticos vai de Isaías a Malaquias, sendo que dos quais foram divididos 5 profetas maiores. Por quê? Por causa da sua escrita, extensividade de escrita, datilografia. O livro do profeta Isaías contém 66 capítulos. O livro do profeta Isaías contém quantos capítulos? 66 capítulos. O livro do profeta Isaías contém 1.292 versículos. O livro do profeta Isaías contém 1.292 versículos. O livro do profeta Isaías contém 2 divisórias. Quantas divisórias? Quantas divisórias? 2 divisórias. Primeira divisória vai do capítulo 1 ao capítulo 39, que é chamada de condenação. Se nós formos olhar do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías, ele está dizendo: ai da nação tal, ai dos moabitas, ai do Egito, ai daqueles que não se atentarem para o juízo de Deus. Mas no capítulo 6, se o dedo indicador dele estava apontando para as nações ímpias, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz, ele está falando dele, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e o seu séquito enchia toda a glória, e ele viu serafins, e a Bíblia vai dizer que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 sobrevoavam o trono de Deus, dizendo: Santo,
os meus olhos contemplaram o trono, e ele diz que o trono não está vazio, tem alguém naquele trono. Bom é sabermos que ele conseguiu contemplar o trono de Deus, mas ele não contempla um trono vazio, ele contempla um trono ocupado. Aleluia. Só que o que me chama a atenção é que quando ele vê pelo antropomorfismo a glória de Deus, ele é confrontado com as suas misérias. Trazendo para os dias de hoje, parece que as coisas mudaram, os valores foram invertidos. Hoje, por muito pouco, tem pessoas querendo se achar super-homem, mulheres querendo se achar Mulher Maravilha. Tem muito pouco de Deus e quer ostentar muito, se achando mais do que é, mais do que a palavra diz que nós somos. Nós somos servos, nós somos adoradores, nós somos irmãos em Cristo. E quando ele vê a glória de Deus em uma visão antropomórfica, ele diz: ai de mim. Ele dá um mergulho para dentro de si. A glória faz ele mergulhar para dentro dele. A glória confronta a natureza dele. A glória mostra o estado interiótico e o estado exteriótico dele. E ele diz: ai de mim. Ele diz o estado dele: que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e ele resolveu se revelar a mim. E depois ele vê um anjo sobrevoando com uma tenaz na mão, com uma brasa que toca os lábios dele, e ele escuta uma voz que vem do céu diante a ele, dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele diz, diante daquela experiência, depois de ser confrontado com a glória de Deus e dar um mergulho para dentro de si, reconhecer suas miserabilidades e ser alcançado pelo favor, a graça, a misericórdia de Deus, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se do capítulo 1 ao capítulo 39 é a parte da condenação, do capítulo 40 ao capítulo 66 é a parte da consolação. Quem estuda a Bíblia Sagrada consegue entender que um dos propósitos da palavra de Deus é edificar, exortar e consolar. Se no capítulo 1 ao capítulo 39 é a parte da condenação, da exortação, Deus ele resolve no capítulo 40, qual capítulo? Qual capítulo? 40 ao 66, consolar. Deus resolve equilibrar. Se no capítulo 1 ao 39 é a parte da condenação, do capítulo 40 ao 66 é a parte da consolação. A Bíblia fala. Eu disse a Bíblia fala. Olha o capítulo 40 de Isaías: consolai, consolai. E ele diz: consolai quem? Consolai o meu povo. Quando a gente observa a teologia sistemática, a gente consegue entender que Deus ele tem 5 tipos de filho. Quantos tipos de filho? 5. Filho por criação, anjos. Filho por formação, Adão.
filho por eleição, Israel, filho por adoção, a igreja, filho por geração, Jesus Cristo. Israel é os filhos por eleição, Deus os elegeu, a ponto da Bíblia dizer que Israel é a nação peculiar de Deus. Deus não desiste de Israel, embora a nação sofreu muitos flagelos, muitas perseguições, mas Deus sempre mostrou para Israel que Ele cuidou de Israel, preservou Israel, brindou Israel, mas não isentou deles a responsabilidade de eles viverem as consequências de suas escolhas. Neruda vai dizer que nós somos livres para se proceder nas nossas escolhas, mas somos prisioneiros das consequências das mesmas. Deus sempre cuidou de Israel, Deus sempre de uma forma ou de outra, sempre se comunicou com Israel, qual era o caminho que Deus queria que eles percorressem, mas Deus não isentou de Israel viver as consequências de suas escolhas. E isso mudou? Não, isso continua a mesma coisa. Deus sempre considerou-se pai da nação de Israel, mas Israel nunca considerou Deus como pai, e nem como eles sendo filhos desse Deus todo-poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Aí nós se deparamos com o capítulo 43 de Isaías, que está na parte da consolação. Deus sabia como estava o estado da alma da nação de Israel diante das consequências de suas escolhas, mas Deus é tão benigno, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele resolveu consolá-los. E olha o que Ele diz no verso 1 do capítulo 43: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Ele usa a figura de Jacó para se comunicar com a nação. Ele usa a figura de um patriarca, de alguém que vem da linhagem patriarcal, para se comunicar com a nação eleita. E ele diz: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou. Aí ele fala: Jacó. Gente, olha para cá. Quem foi Jacó? Quem foi Jacó? Quando a gente lembra de Jacó, o que vem no segundo processo mental do nosso cérebro? Quando a gente recorda desse personagem Jacó na Bíblia, a gente já recorda-se de um nascimento. E ele era gêmeos de um irmão. Qual era o nome do irmão de Jacó? Qual é o nome do irmão de Jacó? Esaú. E a origem já vai dizendo que ele nasce segurando, agarrando o calcanhar desse irmão. Aí alguém vai dizer que a etimologia do nome Jacó quer dizer trapaceiro, enganador. Aí alguém vai olhar a história de Jacó, vai ver que ele engana o seu irmão e toma a sua primogenitura, e depois ele foge e fica alguns anos. Mas depois Deus o encontra no Val de Jaboque. E quem é que nunca leu essa história? E quem é que nunca
ouviu falar do Val de Jaboque. O Val de Jaboque marcou a história de Jacó, porque foi ali no Val de Jaboque que Deus muda a sua identidade. De Jacó ele passa a se chamar Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. E qual é o significado do nome Israel? Aí o texto que nós lemos, Isaías 43, 1, mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó. Para Jacó ele está dizendo: eu criei você. Dando continuidade, e que te formou, ó Israel. Jacó eu criei, mas Israel eu formei. Aleluia, Jesus. Alguém já entendeu aqui nessa noite? Jacó, eu te criei, Jacó, mas Israel, eu te formei. Alguém já entendeu aqui? Jacó, eu te criei, Jacó. Conheço todos os teus passos, Jacó. Sei o que tu gosta, Jacó. Sei o teu gosto, Jacó. Alguém já entendeu isso aqui? Jacó, te conheço tanto que preparei um Val de Jaboque para me encontrasse contigo lá e mudar a tua identidade. De Jacó tu vai se passar por Israel. Jacó ele criou. É Deus que está dizendo. Uma coisa é o pai criar um filho, uma coisa é a mãe criar um filho, outra coisa é Deus dizer: eu te criei. Deus está dizendo para a nação de Israel: eu te criei, eu te conheço muito bem. Pergunta para uma mãe, pergunta para um pai sobre o filho que sempre esteve sobre a sua tutela. Ele vai dizer assim: que dali é meu filho está ali, ó. Eu posso responder por ele. Criei ele, sei quem ele é. Quem cria conhece. Quem cria conhece. Tem gente que está querendo ganhar nome de criador sobre algumas coisas, mas ainda não tem nem a ideia do que é criador. Entendeu? Olha aqui. O carpinteiro, eu disse quem? O carpinteiro trabalha muito bem, trabalha muito bem, trabalha muito bem com madeira. Mas aí você vai olhar o carpinteiro, ele vai dar um molde, ele vai criar um guarda-roupa. Ele vai fazer um guarda-roupa. Aí ele vai dizer assim: foi eu que fiz. Eu sou o criador. Peraí. Ele deu forma de algo que já existia. Alguém pegou? Alguém pegou? Ele vai olhar assim: olha que banco bonito que estão aqui. Aí talvez o carpinteiro: foi eu que criei. Aí você deu forma do que já existia. Criador é aquele que cria do começo. Vamos lá para Gênesis. Quando Deus olhou para a terra, ele disse: haja semente que produza o Criador. Ele traz do fundamento da égide. Para Jacó ele está dizendo: eu te criei. Mas para Israel ele está dizendo: eu te formei. Ou seja, ele está dizendo para Israel: conheço o teu caráter, conheço a tua personalidade. Em todas as etapas da tua vida estive contigo, tratando com você de dentro para fora. 45 diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Deus está dizendo: não desisto de você, Israel, nem um momento. Se tiver que ajeitar alguma coisa, vou ajeitar. Se tiver que aprumar, vou aprumar. Se tiver que tirar, vou tirar. Se tiver que acrescentar, vou acrescentar. Mas vou mostrar para você, para a tua descendência, para o país onde você reside: estive contigo todos os
momentos da tua vida. Quem já está entendendo essa palavra aqui? Quem está entendendo? Deus está dizendo para a Assembleia de Deus, Monte Betel, nesta noite, eu estou com vocês todos os momentos da vida de vocês. Igreja estando cheia, estou com vocês. Igreja estando vazia, estou com vocês. Gente chegando, estou com vocês. Gente saindo, estou com vocês. Alguém já entendeu aqui? Mas aí nós temos tendência de só querer lembrar os momentos bons da nossa existência. Mas Deus é tão bom, tão justo, que quando Ele se refere a alguém, Ele diz assim: conheço o teu passado, conheço o teu presente e conheço o teu futuro. É Deus dizendo para nós nesta noite: conheço-te muito bem, sei o que se passa na tua alma, sei o que tu já viveu, sei o que tu estás vivendo, e sei muito bem o que eu farei na tua vida. Oh, meu Deus do céu, estou sentindo a presença de Deus nesta palavra. E Ele está dizendo no verso 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, os rios não te submergirão. Quando tu passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está dizendo: estou contigo em todos os momentos. Há quem pense, quando lê essa parte do texto, que Deus vai nos livrar da água, que Deus vai nos livrar do rio e que Deus vai nos livrar do fogo. Não. Quando passares, o texto está dizendo quando? Tem que passar. Tem que passar. Deus não vai nos livrar da água, Deus vai nos livrar na água. Lembra da tempestade? As águas já estavam entrando, mas alguém despertou o mestre. E quando ele levantou, ele disse: vento, mar, calma e me obedece. E aconteceu uma bonança. Pedro olhou para Tiago, Tiago olhou para Tomé, Tomé olhou para João. Eles quase todos eram pescadores, conheciam muito o lago da Galileia. Olharam um para o outro e disseram: quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Tem que passar. Quando passares pelos rios, os rios não te submergirão. Lembra do Rio Jordão? Era tempo de cheia de correnteza. Tinham que passar e atravessar para o outro lado. Tinham que passar. Tinham que? Passar. Tinham que? Passar. E Deus já tinha dado uma ordem: pisa nas águas, mas era corrente, pisa nas águas. Quando encostaram nas águas, a correnteza que estava em andamento bradou uma voz na eternidade e bloqueou a força da natureza e disse: para agora, porque o Deus deles é o Criador de todas as coisas, e eles passam no meio do Rio Jordão em tempo de cheia. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Os momentos difíceis não é morada, não é permanência, é passagem. O momento de dificuldade não é permanência e nem moradia, é passagem.
Ah, se você entendesse nessa noite que Deus te trouxe aqui, nos trouxe aqui, está nos comunicando essa palavra, banhando a nossa alma, dizendo: esse momento difícil que tu estás vivendo na tua casa, na tua família, não é permanência, é passagem. Tu vai extrair lições e Deus vai mostrar: estou contigo em todos os momentos da tua vida. Tem que passar. Mas tem gente que se acha super protegido. Deus me livra da água, me livra do fogo. Não, Deus vai te livrar na água. Deus vai nos livrar nos rios. Deus vai nos livrar. Lembra de Misael, Ananias e Azarias? Eles estão onde? Dentro da fornalha. Alguém diz que eles entraram na fornalha. Se alguém mandasse o Senhor pastor Osés entrar numa fornalha, você entraria? O senhor entraria numa fornalha? Se alguém mandasse você entrar, entre na fornalha, você entraria? Não. Se alguém mandasse algum de vocês que estão aqui na igreja, entre na fornalha, vocês entrariam? De jeito maneiro, claro que não. Eles foram jogados na fornalha e mandaram aquecer 7 vezes mais. Só que quando lançaram eles na fornalha, o texto diz que o quarto homem, que era semelhante ao Filho dos Deuses, estava passando, junto com quando passares pelas águas. Eu estarei contigo quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quem mandou jogar foi o primeiro que viu. Nós não colocamos 3 dentro da fornalha. O que o quarto, que é semelhante ao Filho dos Deuses, está passando entre eles? E ele diz: ele é semelhante ao Filho dos Deuses. É o próprio Senhor que nos guarda. É o próprio Senhor que está dizendo: não vou te isentar dos momentos difíceis, mas vou tirar a força da gravidade dos momentos difíceis para não alcançar a tua alma. Ah, se você soubesse nesta noite que a paz que excede todo entendimento é isso, é estar passando pelo momento difícil, mas tem paz, tem alegria. E o que é isso? É só tendo comunhão com o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Para finalizar, o 13 vai dizendo: ainda que houvesse diga, eu sou, e ninguém há que possa fazer alguém escapar do meu agir. Glória a Jesus. Operando eu, diz o Eterno. Ponto de interrogação: quem impedirá? Ah, tu não está entendendo. O que Deus já determinou para acontecer na tua história, na tua vida, na tua família, sobre a Assembleia de Deus Monte Betel. Ele está dizendo: quem vai impedir? Quando ele já resolveu fazer, a tua história já está na agenda da eternidade. A tua vida está na agenda de Deus. A tua vida está nos parâmetros daquele que te trouxe aqui nesta noite para ouvir essa mensagem. E não pensa que essa mensagem é para quem está ausente, não, é para você. Deus, ele fala com presentes, ele está falando com cada um de nós. Eu tenho na agenda da eternidade toda a tua história, toda a tua vida. E ele diz: agindo ele, quem impedirá? Finalizo aqui dizendo: Deus não tem inimigo. Inimigo tem eu e você. Inimigo tem eu e você. Deus não tem inimigo. Quem vai se intitular inimigo daquele que é o Criador, é o Todo-Poderoso, conhece tudo e conhece todos? Aquele que diz: quando eu quero fazer, cadê? Quem vai se levantar para
Saia daqui com a sua fé revigorada na palavra de Deus, entendendo que toda a tua história, toda a tua família está no controle de um Deus que governa todas as coisas. E diz que operando Ele, quem vai impedir? O nosso inimigo é implacável, mas o nosso Deus é maior. O nosso inimigo não descansa, não dorme, trabalha 24 horas por 48 para querer fazer a gente errar o alvo e até faz hora extra. Mas o nosso Deus é implacável em nos guiar, em nos proteger, em nos orientar. E nesta noite Ele está dizendo: confie no cuidado dEle, descanse nesse Deus que passa conosco nos momentos difíceis. O salmista vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Deus está conosco em todos os momentos da nossa existência. Quantos entenderam essa mensagem? Diga amém. Que Deus continue abençoando todos nesta